A maioria dos caras que criam trinca-ferro, eles falam de pivite, do jeito que vocês quiserem. E eles perguntam como tratar. Outros dizem, meu pássaro está limpando o bico no puleiro. Meu trinca-ferro está colocando muita comida dentro do bebedouro. E eu cansei de ficar vendo gente que não tem a explicação correta para poder explicar. Os veterinários, nem eles não sabem dizer. Eles chamam de inflamação na ponta da língua. Mas que porra de inflamação é essa? E é gerada pelo quê, afinal de contas? Esse vídeo eu vou trazer mais do que a gente já sabe, com informações únicas. Eu desafio você a assistir esse vídeo comigo até o final, para você ver como que tem hipocrisia, como que tem mentira no nosso meio. Bom, pessoal, há uns 9 anos atrás, uns 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui na plataforma, eu escutava muita gente falar desse tal de pivite. Eu fui investigar. Eles pegavam e botavam o pássaro na mão, puxavam a ponta da língua e saía a ponta de uma casca, como fosse uma proteção que esse pássaro tivesse na ponta da língua. Eles arrancavam esse tipo de capa, dessa proteção, e depois a pessoa que arrancou, ela, além de arrancar, mostrar, ela não indicava um medicamento que pudesse tratar. Agora que o pássaro está com a língua machucada, eles diziam que puxou porque o pássaro estava com a língua machucada, só para vocês entenderem. E agora que eles puxaram e o pássaro está com a língua machucada de verdade, porque quando você arranca a capa, você fere a ponta da língua do pássaro. E eu vou explicar uma coisa a respeito disso que eu quero que você preste bastante atenção. Bastante atenção. O pássaro, quando ele veio para a gaiola, ele não tinha esse problema. Lá na natureza, a maioria dos mansarrões não tinham pivite. Difícil, quem é que vai poder dizer que um pássaro na natureza tinha pivite? Mas ao chegar dentro da gaiola, ao chegar dentro das nossas casas, começou a acontecer esse tipo de constrangimento. E eu, claro, não sou menino de feira, comecei a investigar o que poderia estar gerando essa situação. O que fazia o pássaro botar comida no bebedouro? O que fazia o pássaro ter aquela casca na ponta da língua? Por que as pessoas puxavam aquilo? E por que depois de puxar, tinha alguns que morriam, outros que arrancavam a língua do pássaro? Eu mesmo pesquisei aqui, vi que isso acontecia normalmente, era uma coisa corriqueira. Eu mesmo, numa live, conversei com um rapaz que ele não, no trinca-ferro dele não tinha língua. Aí o que aconteceu? Eu descobri o quê? Que o pivite, ele era gerado por essa alimentação mais bruta, mais arcaica que nós oferecíamos. Presta atenção, antigamente tinha umas rações, e ainda tem até hoje. O trinca-ferro comia e jogava no fundo da gaiola. Comia e ficava escolhendo, jogava no fundo da gaiola. Presta bastante atenção. Se essa ração fosse boa mesmo, será que o seu trinca-ferro, ele ficaria escolhendo o que ele quer e o que ele não quer? Primeira pergunta, depois você me responde no comentário. Se essa ração fosse boa mesmo, ele estava jogando no fundo do voador, no fundo da gaiola. Depois ele estava descendo para poder pegar aquilo que ele jogou, misturado com cocô, misturado com bosta, molhado na água. Presta atenção se essa ração é boa mesmo. Então, isso, além de estar passando bactérias para o trinca-ferro, além de estar deixando o trinca-ferro doente, além de estar deixando o trinca-ferro feio, triste, ainda tínhamos a suspeita do tal de pivite. Mas eu ainda não consegui explicar para você direitinho o que eu quero. Mas eu vou chegar lá, tenha um pouco de paciência.
Presta bastante atenção. Dificilmente o passarinheiro colocava uma fruta, por mais que ele soubesse que o trinca-ferro gostasse de fruta. Ele dava de vez em quando um milho verde, ele dava para o pássaro de vez em quando uma laranja. O que mais o passarinheiro, criador de trinca-ferro, ele oferecia era o tal de pepino. E era pepino o ano inteiro, e a muda de penas do pássaro sofria também, porque o pepino, ele é, sem dúvida, um ótimo balizador, um ótimo nivelador de pressão, e o pássaro já tem sua própria pressão, o seu próprio calor, e quando ele entra no período de muda, esse calor já está acentuado. Então, quando você dá o pepino, que você renova, ou quando você acentua, ou quando você nivela essa temperatura, você está quebrando aquilo que a fisiologia do pássaro corporal já criou normalmente. Então o pepino também atrapalhava bastante. E eu via que as pessoas davam muito cânhamo, davam muito arroz cateto, davam muito cártamo, oferecia para o pássaro todo tipo de semente, alpiste, chia e muitas outras coisas. E isso ninguém nunca reclamou. Quando o passarinho come alpiste, que alpiste não é uma semente, alpiste é um cereal. Então, o alpiste, quando o passarinheiro dava um alpiste, o que acontece? Isso você pode olhar dentro da gaiola do seu coleiro também. Dentro do bebedouro vai ficar uns pedacinhos de alpiste. E isso, no organismo do trinca-ferro, esses pequenos pedaços, ele não consegue pôr para fora. O organismo do pássaro não consegue expelir. E isso vai se juntando, criando uma massa em volta do fígado do pássaro, fazendo com que essa massa venha se aderir ao fígado, de modo que o pássaro venha ficar deformado, bundudo, feio, com uma bola debaixo do abdômen de cor amarela. E por mais que essa bola ela esteja no início, por mais que essa bola ela esteja pequena, ela vai crescer, porque o passarinheiro ele não muda a alimentação do pássaro, ele não dá um outro tipo de vida, ele pensa logo, criou a ovelha, meu trinca-ferro está gordo. Ele não está gordo, ele está doente, e você pode botar ele num voador do tamanho do Maracanã, ele não vai ficar magro porque ele não está gordo, e trinca-ferro não engorda. Como assim? Não, ele joga por cima e manda por baixo, ele joga por cima e manda por baixo. Não dá tempo, ele come em cima e caga, ele come e caga. Então não dá tempo desse trinca-ferro ele engordar, não dá tempo dele juntar nada para poder engordar. Você entende o que eu estou te falando? O pivite nasceu de um descuido da gente. O pivite nasceu por um descuido do passarinheiro em oferecer aquilo que ele tinha em mãos, que era esse tipo de ração que vendia antigamente. Ração de jiló, ração de laranja, ração de mamão, ração de pimenta, esses tipos de ração que imitavam as frutas, são as rações que mais danificavam o pássaro e que vinham com sementes misturadas pelo meio. Então, tem muita gente que falava assim, meu trinca-ferro gosta muito. Sim, mas você não está vendo que a gaiola está suja de sementes? Hoje, a gente tem a ração extrusada. O que é a ração extrusada? Ela é todos esses alimentos triturados e moídos, alimentos naturais, que são formados uma ração, e essa ração, colocada um grão dentro da água, ela se desfaz, ela vira uma cor colorida, ela vira um amarelo, ela vira um bege, ela fica branca, porque ali estão os nutrientes necessários para a vida do pássaro dentro da gaiola. JH, mas o meu trinca-ferro está levando comida para dentro do bebedouro. Sim, e você, quando era pequeno, nunca colocou pão dentro do leite? Café, você nunca colocou biscoito dentro do café? Eu colocava pão dentro do leite, bolacha dentro do leite, café, eu botava biscoito dentro do café, bolacha dentro do café, pão dentro do café. Era coisa de criança, a gente tinha esse costume. E o trinca-ferro também tem o costume dele, e a gente tem que respeitar. O trinca-ferro, ele não tem problema na língua, porque ele está levando comida e colocando dentro do bebedouro. Ele é um costume do pássaro fazer isso.
O pássaro faz isso por costume. Tem tantos que uns faz, outros não fazem. E se você olhar, talvez a língua do que não faz está mais triturada do que aquele que está levando a comida para dentro do bebedouro. Nunca puxe a língua do seu trinca-ferro. Nunca arranca aquela capa. Aquela capa não é o pivite. O pivite, no meu ponto de vista, que já cria o trinca-ferro há alguns anos, ele é originado nas vias aéreas do pássaro. É por isso que o pássaro ele não consegue comer nada, porque ele fica como se ele tivesse aqui em cima fechado. Ele não consegue engolir nada, porque essas vias estão inflamadas, então não consegue descer alimento por ali. Ele não consegue engolir, ele não consegue sentir. É a mesma coisa de você estar com a garganta inflamada, você não consegue sentir a água descendo. Você bebe, você não consegue sentir a garganta. E o trinca-ferro tem essa coisa de quando ele está com pivite, não ser nada na ponta da língua, mas sim uma inflamação generalizada, uma infecção muito forte que dá no pássaro. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Geralmente, quando essa infecção ataca o pássaro, é por causa de gaiola suja, é por causa de água de bebedouro suja, água azeda. Porque você quer perceber se a água do seu bebedouro está azeda? Vou te mostrar uma coisa. Toda a água do bebedouro fica azeda. Para você saber se a água está azeda, você enfia o dedo aqui dentro, ó. Enfia o dedo aqui dentro. Se tiver tipo lodo, bem lisinho, escorregadio, a água desse pássaro está azeda. Então, é isso que eu sempre falo. O bebedouro, para ele tá bom, ele tem que estar assim, ó, grosseiro, não pode estar lisinho. Quando a água está azeda, você enfia o dedo aqui e desce devagarzinho. Por isso eu te falo que a maior infecção, chamada pivite, ela é dada pela água do bebedouro, por alimentos que o trinca-ferro busca no fundo do voador ou até mesmo no fundo da gaiola. Quando você puxa a língua do pássaro, você não está só machucando o pássaro, mas também você está agredindo o seu pássaro. E isso, meu amigo, você sabe o que pode vir a acontecer? Seu pássaro pode ficar mais doente do que ele já é. Presta bastante atenção. Uma coisa para você evitar: areia com grit. Tá aqui, ó. Essa é com erva doce. Não vou mostrar a marca aqui, né? Para não fazer o comercial. Mas essa, ó. Tá vendo o carvão pretinho aí, ó? Isso é o carvão, ó. Tem que vir com esse carvão, ó. Tá vendo aí? Esse pretinho aí é o carvão, ó. Tá vendo? E tem muita gente que não dá esse tipo de areia para o trinca-ferro. Ela é importante, principalmente para poder ir lapidando a ponta da língua do trinca-ferro e também tirando um pouco dessas quebradeiras que tem do lado do bico, dando força para o pássaro se alimentar melhor e expulsar esse resto de semente que fica dentro dele. Quando você dá uma areia com grit mineral, todo aquele resquício de comida, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que involuntariamente ficou dentro do pássaro, é expelido para o lado de fora. Esses tipos de pássaros que hoje eles têm pivite, essa oveira, essa coisa aí, geralmente foi gerado por infecção de bebedouro, ração suja, azeda, fundo de gaiola todo cagado, molhado. Isso atrapalha demais. Então, quando eu vi uma pessoa, um amigo meu falando JH, eu arranquei o pivite da língua do meu trinca-ferro. E agora, que remédio eu dou? Eu falei com ele, vai lá procurar o cara que puxou. Porque o cara que puxa, ele tem que ser foda para poder fazer também a indicação do antibiótico para poder tratar o seu pássaro quando você fizer uma maluquice dessa. Ah, JH, mas o meu trinca-ferro, ele estava com a capinha na ponta da língua toda quebradinha, aí eu puxei ele, está melhorando. Não melhora, volta de novo, porque aquela capa não pode ficar sem na língua do pássaro. Todo trinca-ferro tem que ter aquela proteção, é ela que protege a língua do pássaro. Quando seu trinca-ferro ele tiver com pivite, como que você vai saber que é pivite de verdade? O pivite de verdade, o pássaro, ele fica sonolento. Você vai ver o pássaro, ele fica assim, ó, sonolento, ele fica dentro da gaiola. Se você empurrar ele, ele cai do puleiro. E outra coisa, ele fica do lado do bebedouro bebendo água o tempo inteiro. É por isso que se você pegar um Cidex 10, um Coccinon,
oh meu Deus do céu, tantos outros que tem aí, um Nalite Plus, e você botar na água dele, um 100 PS, isso, um Avetrim Sulfa, você consegue livrar o seu pássaro, porque ele não está comendo, mas se você botar na água para ele beber, ou diretamente no bico dele, o seu trinca-ferro, ele vai ter aí, sem dúvida, 100% de se salvar. Mas eu não entendo, como que o pássaro está com pivite, e eu dei para ele um Coxinon, e ele melhorou. Ué, se ninguém tocou na língua dele, se ninguém pegou ele na mão, e se você pegou o bebedor, botou aqui um comprimidinho de Coxinon para ele, que eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que ter em casa, é aquele medicamento que quando o pássaro está morrendo, é aquilo que salva o pássaro. Mas hoje as pessoas estão melhorando mais, porque elas pararam de oferecer ração que não vale nada. Hoje as pessoas estão procurando uma Alcon, elas estão procurando a Mega Zoom, elas estão procurando aí a Selecta, estão procurando a Nootropica, Harmony Birds, estão procurando aí outras marcas que possivelmente vão ajudar demais. E logo, logo, eu tenho certeza que o pivite estará sendo erradicado do nosso meio de uma vez por todas. Lembre-se, o que gerou o pivite fomos nós mesmos, porque nós éramos reféns de uma alimentação cheia de sementes, uma alimentação toda colorida, que não valia nada. Se você chegar para mim e me perguntar, JH, mas essas rações são muito caras, eu concordo com vocês. As rações extrusadas são muito caras, mas são elas o futuro da criação. Hoje, infelizmente, quem não puder comprar uma ração extrusada para o seu trinca-ferro, fica muito para trás. E eu queria muito que o nosso público e o nosso povo tivesse acesso a essa ração para que eles pudessem compreender a urgência de estarmos trocando de ração e de não voltarmos atrás. Esse negócio de ração com alpiste, amendoim, esse negócio de ração com girassol, principalmente o girassol, o amendoim, o girassol, o cânhamo, o cárdamo, essas sementes são extremamente oleosas e elas podem sim definir, não só com pivite, mas também com a oveira baixa. Infelizmente, sabe o que acontece? Tem gente que é curandeiro, pega o pássaro, puxa a língua e depois entrega o pássaro para você da forma que ele está, com a língua machucada. Tem gente que está cortando com alicate de unha, vai lá e creu, isso não se faz, está errado também. Eu acredito que na maioria das vezes quem faz isso ou quem fazia isso não tinha instrução, não tinha informação, não sabia que da forma correta de se fazer. Meu pássaro está com a língua com uma capa na ponta, vamos dar fruta, vamos dar legume, vamos dar uma mamão de vez, ele tira aquela capa, fácil, chega você encontrar ele no fundo da gaiola, você pegar um pedaço de abacaxi bem madurinho, aquele aqui de Marataízes, no Espírito Santo, você dá para ele, é bem legal, porque o abacaxi ele tem a acidez, ele vai fazer, entendeu? O soltamento dessa casca normalmente. Você tem aí frutas cítricas, né? Você tem limão, você tem aí a tangerina, você tem a mexerica, você tem frutas que diariamente você pode estar oferecendo o seu pássaro para esse tipo de casca na ponta da língua não aparecer. Hoje aparece muito menos, antigamente aparecia todo dia. Graças a Deus, com esse trabalho que a gente tem feito, de estar sempre informando para o passarinheiro. Eu sei, não sabemos de tudo, precisamos melhorar mais, mas o que eu posso trazer para vocês de informação, eu trago com bastante excelência, para garantir para você que o seu pássaro, ele não tem pivite. Talvez uma interpretação diferente daquilo que a gente quer ouvir.
Trinca-ferro, quando ele leva comida para o bebedouro, simplesmente ele está fazendo aquilo que ele tem costume de fazer. Trinca-ferro é igual pato, pato é igual trinca-ferro. Já viu um pato como é? É a mesma coisa. Então, se livre disso. Pivite é uma coisa que colocamos nele através de uma alimentação ruim, sem frutas, sem verduras e sem nada. Isso que disseram para você que o seu trinca-ferro está com pivite, é conversa do povo.